Você já se perguntou quem é que define o que está na moda? A gente conversa muito sobre tendências e tem até alguns vídeos aqui no canal que falam sobre isso. E o vídeo de hoje é mais uma reflexão que eu estou gostando de trazer para vocês. Eu vejo que vocês também gostam, estão interagindo, então continue falando aqui embaixo se vocês estão gostando também, comentando para trazer outros vídeos. Mas esse vídeo de hoje é uma reflexão específica para a gente, além de entender um pouco, trazer algumas curiosidades do histórico sobre tendências, como é que tudo vai funcionando, para a gente refletir como muitas coisas mudaram e a moda é movimento, ela está em constante mudança, mas como hoje essas mudanças, além da gente precisar observar do ponto de vista de estudo e pesquisa, a gente precisa também estar atento. Tanto como criadores, para quem está aqui me acompanhando, que cria moda, estuda moda, trabalha com moda, para quem também é consumidor de moda e consome moda, que acaba que somos nós também, que além de criadores a gente consome, mas para quem só consome também precisa muito prestar atenção nisso. Quando a gente pensa historicamente, a moda sempre teve um centro de poder. E eu até já falei um pouquinho sobre isso com vocês, né? Que os reis, as rainhas, a aristocracia, eles ditavam a moda, né? Quando a gente pensa nessa questão das tendências. Então, eles ditavam a moda, ditavam também o que era ser elegante. Então, naquela época, o estilo da corte influenciava o povo, mas ao mesmo tempo, esse estilo era inacessível. Vestir-se bem era um símbolo de status, de autoridade, mas como a moda é movimento e muitas coisas que vão acontecendo na cultura, na história, e até com a Revolução Industrial, o maquinário, a forma de se produzir moda, tudo vai sendo alterado, em alguns passos vai avançando e depois também em outros a retrocedendo, que a gente vai conversar mais pra frente. Mas falando específico sobre isso, depois né, do tempo que foi passando, marcas foram existindo, né, grandes grifes, como a gente conhece, como Dior, como Chanel, como Saint Laurent, e muitos desses estilistas e marcas, né, principalmente quando a gente começa falando na França, depois tem os Estados Unidos e outros locais também, mas começando por lá, eles começaram a ditar também essas tendências. Então, o que era apresentado ali nas passarelas era o que as pessoas queriam usar e desejavam. E com o surgimento também né, das revistas, que a gente tem muitas revistas de moda que são bem antigas, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só sobre isso, falando sobre imprensa de moda, sobre o jornalismo de moda em si. Mas antes, principalmente, né, esses veículos que eram as revistas de moda, eles eram que tinham esse acesso a esses desfiles, não eram tão abertos como é hoje, né? E a partir desse acesso, eles escreviam e colocavam lá, e isso virava um objeto de desejo, as pessoas queriam consumir, e além de alguma parcela, uma pouca parcela ali que podia consumir por serem livres, né? Também era a partir disso que vinham as cópias e as peças semelhantes que a maioria da população podia comprar e ter acesso. Então, por muito tempo, foi isso que aconteceu, né? Falando bem resumidamente, igual eu falei para vocês, se vocês quiserem que eu fale especificamente sobre isso, para não ficar um vídeo muito longo, eu posso falar. Mas foi isso que aconteceu. E depois, ali nos anos 90, a gente começou a ver o surgimento das fast fashion, né? Que aí que aumentou muito essa escala de peças e de semelhantes e cópias e o que as pessoas poderiam usar, que era apresentado ali nas passarelas, e como as pessoas poderiam ter acesso àquilo de uma forma mais democrática do ponto de vista de preço. Se a gente pensar por um lado, isso foi democrático, já que mais pessoas podiam ter acesso a isso, mas por outro também a gente vê que não foi tanto quando a gente pensa do ponto de vista da sustentabilidade, né, dessa crise ambiental, que cada vez mais, a partir dos anos 60, a gente vem discutindo muito sobre isso, e cada vez mais a gente vê essa urgência, porque antes pensava só, eu vou produzir isso aqui, e não era pensado como aquilo era produzido, com quais recursos e como eu estou extraindo aquilo ali, como aquela fibra natural, a forma como ela é produzida, agrotóxico, ou seja, tem muitas discussões ali dentro da sustentabilidade, tanto do ponto de vista ambiental, de como a gente está ali lidando com a nossa relação com a natureza, com o meio ambiente, como do ponto de vista também social, né? A forma como os trabalhadores são remunerados, a questão de produzir nesses países subdesenvolvidos, que condições de trabalho não são boas, além de não estar pagando por um preço justo. Então, toda essa discussão de hoje, desse barateamento das peças, para que a gente ache que tenha mais acesso, mas ao mesmo tempo alguém ali que está produzindo não está recebendo por isso. Então, são muitas discussões sobre sustentabilidade e a gente também já falou sobre isso e eu não vou adentrar muito aqui,
mas só para dar esse contexto do assunto, dessa reflexão do vídeo, né, de como tudo foi mudando. As mudanças foram positivas em um sentido, mas negativas também em outro. Então é importante que a gente entenda a história e entenda como é que a gente pode pensar a moda, como é que a gente pode criar moda e como é que a gente vem consumindo moda também. Então, voltando à parte histórica, né, a gente vai agora para nossos tempos atuais, né, as redes sociais. A gente passou a ver um novo tipo de influência. Temos ainda, né, marcas que ditam tendências ou certos grupos que ditam tendências, mas hoje, com as redes sociais, uma tendência pode surgir ali do TikTok de uma pessoa aleatória, que eu até já falei sobre isso no último vídeo, até também de grandes marcas, filmes. Então, as tendências podem surgir de diversos locais. Isso tem até um ponto positivo e interessante, né, da gente ver que qualquer pessoa, entre aspas, né, pode disseminar, criar uma tendência e disseminar. Mas ao mesmo tempo essa viralização faz com que tudo seja muito rápido, muito intenso e também nos faz refletir, será que é tão descentralizado mesmo quem ali dito que está na moda? Porque na verdade, será que as nossas escolhas realmente são tão livres como a gente pensa que são? Justamente porque a gente está hoje exposto muito a imagens e vídeos o tempo todo. E isso é normal, e mais ao mesmo tempo faz com que vá moldando o nosso olhar, algumas vezes sem que a gente perceba. E é por isso essa reflexão. É normal que a gente seja exposto a isso o tempo todo. A moda ela é coletiva, a moda precisa de referências, a gente precisa de referências para criar, mas a reflexão aqui é justamente isso que está definindo a nossa moda hoje. Porque a moda ela é expressão, mas ela também é uma escolha. Se a gente não tiver consciente de como a gente está fazendo nossas escolhas, a gente acaba não conseguindo se mostrar, porque a gente está só talvez copiando algo ali que já está acontecendo, que a gente está vendo muito. Então a gente precisa pensar, quem é que define o que está na moda da minha vida? E isso eu estou falando de vários pontos de vista, tanto você como criador de moda, como estudante de moda, como pessoa que pesquisa moda, como também como quem consome moda. Porque é até engraçado pensar e falar sobre isso, né? Que ser autêntico hoje talvez seja um ato de resistência, podemos falar assim. Então, eu tenho um pouco desse pensamento. Vocês comentam aqui embaixo se vocês compartilham desse pensamento também. Eu falo sobre isso justamente porque é difícil, é normal, igual eu falei, né, a gente ter e buscar referências, mas é difícil a gente muitas vezes lidar com essa quantidade gigantesca de referências e vídeos e imagens que a gente é exposto o tempo todo e que vai mudando a forma como a gente cria e como a gente consome moda também. E por isso que eu trouxe essa reflexão hoje, da gente não só sair das redes sociais ou sair do online, para quando a gente for criar moda, mas quando a gente for pensar e quando a gente for se conhecer também do ponto de vista do consumo de moda, né? Qual é o meu estilo que eu quero usar e não ficar só olhando o tempo todo o que as pessoas estão usando, o que está na tendência, o que está sendo replicado ali nas redes sociais, que muitas vezes a gente nem gosta tanto de uma peça assim, mas de tanta gente ver, acaba que a gente gosta. E tudo bem, isso não é necessariamente uma crítica, mas para a gente desenvolver um pensamento ou uma reflexão antes de consumir e antes de criar moda, sair um pouco, se conhecer, entender a nossa identidade, para que a gente consiga ser autêntico. E ser autêntico não necessariamente é a gente criar algo totalmente novo, né? Porque a gente pensa, mas não tem como a gente criar algo totalmente novo, já existe tudo, mas é a gente expressar a nossa identidade e, de alguma forma, a gente está trazendo uma contribuição ali, mesmo que a gente ache mínima para a moda, do ponto de vista de um propósito, do ponto de vista de sustentabilidade e do ponto de vista das pessoas enxergarem ali o seu estilo, o que faz sentido ou não, e não só estar consumindo por consumir algo que vai ser descartado depois. E é esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e tenha contribuído com vocês. Se ainda ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo para a gente conversar mais. Até o próximo vídeo.